Pessoal, iniciando aqui o projeto, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, tá? Nós temos aqui um recorte a laser no MDF de 6 milímetros. Metade da peça será pintada de laranja e a outra metade de verde-limão. Essas letras de baixo serão pintadas de branco. Então eu vou explicar para vocês que uma série de detalhes para facilitar aí o trabalho de vocês no dia a dia. Eu vou começar aqui fazendo uma impermeabilização com goma laca incolor, que é um impermeabilizante à base de álcool, que vai evitar empenamento, que é muito difícil nesse caso, né, por ser um MDF de 3 milímetros e peças pequenas, mas vai impermeabilizar a superfície, evitando a absorção da tinta e neste caso aqui, principalmente melhorando a aderência da tinta nessa parte aqui, ó, que é recortada a laser. Então a tinta às vezes costuma descascar nessa parte aqui. E como essa peça aqui será colocada no fundo numa parede preta, então eu faço questão de pintar também essa parte aqui da mesma cor que será pintada a peça. Então neste caso dessas letras, essa parte que será pintada de branco. A tinta que eu vou usar aqui, ó, é uma tinta acrílica laranja, já misturei aqui o vermelho com o amarelo, né, para fazer a pintura dessa peça aqui. E também a outra metade será feita com o verde maçã, né. A letra eu poderia pintar com tinta PVA. A tinta PVA branca, ela costuma ser bem branquinha, né? É claro que eu não pinto com ela assim in natura, até tem umas dicas aí que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, quando eu estiver fazendo a pintura. Esse projeto eu vou usar essa tinta branca aqui, que é uma tinta de secagem super rápida, que é indicada para um brilhante branco, indicado para metal e para pintura interna e externa, né, que dispensa comentário, é um produto de ótima qualidade, já usei inclusive. Aí essa tinta é uma tinta que tende a não amarelar, tá? Mas se você vai pintar com PVA, por exemplo, então é fundamental aplicar goma laca aqui, que vai evitar amarelamento, né? A tinta PVA branca, ela costuma reagir com o MDF e amarelar, tá? Isso com alguns dias, algumas horas, às vezes até alguns minutos, né? Depende. E nessa parte aqui amarela com certeza, e ainda tem o risco de descascar. Então usando goma laca isso vai ser evitado ou vai diminuir a probabilidade disso amarelar. Então normalmente eu uso pincel de cerdas, que são resistentes a álcool, né? Que não danifica fácil. E esse pincel leque aqui ele é bem fácil de fazer a lavagem depois. Então capricha na goma laca, passa aqui nas entranhas. Isso aqui não é obrigatório, mas na peça que será pintada de branco eu acho fundamental. E neste caso aqui, lembrando que em outros casos, né, uma parede clara, por exemplo, eu posso manter essa cor escura do MDF. Então eu pinto só a parte de cima, então não tem necessidade de aplicar goma laca. Mas neste caso aqui eu vou fazer questão de pintar também essa área aqui, né, como já expliquei para vocês. Então a goma laca aqui ela vai evitar amarelamento, no caso da peça branca, e vai evitar aqui o descascamento. Já concluindo a aplicação da goma laca, essa aplicação ela deve ser feita sempre com pincel de pelo natural, mas também pode ser feita por imersão, que vai garantir um bom resultado e uma eficiência, né, na hora da aplicação, mais agilidade. A madeira vai absorver o excesso, e aí neste caso aqui você pode diluir também com álcool, né, para aumentar o rendimento e a facilidade da aplicação. No compressor não é possível porque vai sair como um algodão doce, ela seca no ar. Todo esse processo de pintura ele pode ser feito com pincel ou com rolinho, mas aqui eu vou usar uma pistola e um compressor. O compressor que eu uso aqui é aquele mais simples, o tufãozinho. Essa pistola aqui é uma pistola super barata que eu estou utilizando, né? Existem outras. Eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês, mas achei de vídeo aí no YouTube explicando inclusive com mais clareza. Aqui, por exemplo, esse botãozinho aqui, eu consigo fechar o leque ou abrir o leque de tinta. E conforme você gira essa peça aqui da frente, tá vendo que tem esses furinhos onde sai ar? Então você vai deixar o leque na vertical ou na horizontal. Então isso depende de como do tipo de peça que você vai pintar. Neste caso aqui, eu vou fechar o jato de tinta, né, para ser mais concentrado. Nesse botão aqui eu regulo a vazão de tinta. Então eu vou deixar vazando pouca tinta e com bastante ar, né? Eu vou trabalhar como se fosse um aerógrafo, né? Porque as peças são pequenas. Eu vou começar aqui pintando essas letras de branco. Vou usar a tinta da Souvenir. Vou usar aqui um acrílico branco brilhante. Bom, aqui já tem a tinta, está diluída com água, é muito importante diluir. E aqui também uma dica interessante é você coar a tinta para não ter perigo de obstruir na hora que estiver pintando. Eu vejo que ela está uma tinta bem fluida, nesse ponto vocês vão acertando aí conforme vai trabalhando, né? Vai adicionando mais água até ela ficar trabalhável no compressor. E aqui um outro detalhe, essas peças são bem pequenininhas, o ideal é sempre colocar uma fita dupla face ou colocar um pinguinho de cola e colar aqui na superfície para que ela não fique voando. Okay? Então eu vou trabalhar aqui com bastante cuidado
E eu vou tentar trabalhar sem, mas se for necessário realmente eu coloco, né? Vamos ver como procede. Eu levei para o ambiente adequado, aberto, e fiz a aplicação, segurando essa placa aqui como se fosse uma bandeja, e girando ela, e aplicando até ficar um branco absoluto. A observação que eu vou fazer aqui agora é ver se ela realmente não vai amarelar, né? Porque essa tinta ela já é adequada já para isso, para bloquear aquele amarelamento que eu falei para vocês que surge. E aí com a goma laca, então ela fica perfeita. Agora eu vou fazer aqui então laranja, o que eu tenho lá misturado não é suficiente para pintar tudo. Eu vou fazer uma mistura de tinta acrílica amarela com vermelho. Essa tinta costuma ter pouca resina na composição, então portanto ela é uma tinta porosa. Então eu vou agregar aqui um pouco de verniz. Quando agregamos verniz, tornamos ela mais aderente, com uma capacidade melhor de impermeabilização e muito mais resistente. Se vocês forem fazer a pintura com PVA branco, eu recomendo que vocês utilizem o verniz acrílico, tá? Que costuma não amarelar. Se mistura super fácil e ajuda a baixar a viscosidade, mas eu ainda posso agregar água aqui se for necessário, né, para trabalhar com a pistola. Eu vou agregar aqui um pouco mais de amarelo para ficar com um tom mais parecido com esse daqui. Se você ficar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, esse aqui eu vou usar para passar a segunda demão, não tem problema, tá? Vai ficar perfeito. E uma outra dica, na segunda demão eu vou agregar ainda mais verniz. Essa é uma dica que vale também quando vocês forem pintar com pincel. Tem bastante vídeo meu no canal explicando sobre isso, fazendo acabamento interno das caixinhas, então dá uma conferida aí, que vai valer a pena com certeza, vai ajudar muito no trabalho de vocês no dia a dia. Eu vou fazer agora uma mistura de verde com preto e obter um tom verde bem escuro para poder fazer aquele efeito de sombra. Eu vou trabalhar com máscara, com a vazão de tinta bem baixa. Agreguei um pouquinho de laranja também para dar uma queimada.
E agora, o que é muito importante, adicionar verniz. Essa cor vai ser aplicada uma camada só. É muito importante adicionar o verniz para que não haja necessidade de envernizar depois. Ou correr o risco, por exemplo, dessa sombra ficar mais fosca ou soltar daquela demão de tinta que eu já apliquei. Agora aqui são duas peças iguais. Eu vou fazer aqui um trabalho de máscara com fita crepe. Já até adiantei o processo aqui, inclusive. Eu posso trabalhar aqui com fita crepe sem medo, porque essa tinta ela não descasca, né? Ela tem uma ótima aderência, como eu mostrei para vocês, e adição de verniz, que contribui bastante para isso. Essa parte verde, por exemplo, aqui, ó, ela será protegida, né? Porque a sombra vai aqui no laranja. Então, normalmente eu gosto de colocar a fita assim um pouquinho além e depois cortá-la com o estilete, mesmo que seja uma linha reta, né? Quando você corta com o estilete, faz um sulco e evita 100% da possibilidade da tinta vazar por baixo. Então fica um trabalho perfeito. Neste caso aqui, como eu vou trabalhar com o compressor, né, com a pistola, então não tem problema, mas eu recomendo fazer isso. E aqui algumas áreas aqui, ó, tem curva, aí eu sou obrigado a trabalhar com o estilete. Então eu vou cortar aqui com o estilete e aí fazer o trabalho. E aqui, ó, para não desperdiçar tanta fita crepe, eu vou proteger aqui com um papel, né? Assim eu faço uma economia de fita crepe. Agora só um detalhe, ó, na hora que vocês forem colocar a fita crepe, convém, quando colocar papel, convém colar a fita crepe nele, ó, em todas as pontas, para não ter perigo quando você estiver pintando o papel dobrar em cima da pintura, como aconteceu comigo aqui quando eu estava fazendo essa pintura de fundo. Põe aqui um pedacinho de fita. Então você pode agora trabalhar, pintar tranquilo, né, que não vai voar esse papel.